Ontem a gente falou muito de time ideal do Palmeiras e hoje lá o Eduardo Batista, na entrevista coletiva, concordou, né, com a nossa análise e disse, olha, não tem mesmo time ideal no Palmeiras, vou montar espelhando o adversário, ou seja, olhando para o adversário para montar o meu time. Então, a gente vai olhar o time do Palmeiras contra o Santos, marcando os laterais, sem dois volantes, pelo menos a intenção dele não é escalar Thiago Santos e Felipe Melo juntos, assim como fez, né, diante do Tucumã, mas a ideia dele é ter marcação, mas não tão forte ali no meio de campo, mas sim pelas pontas. Então vamos ver como é que o Palmeiras vai reagir. Não tem o Vitor Hugo suspenso, mas também vai escalar força máxima. Agora, a gente está falando de força máxima porque a semana do Palmeiras, aliás, as duas últimas semanas, elas foram intensas. O Palmeiras joga lá contra o Atlético Tucumã, clássico contra o São Paulo, Libertadores de novo e agora um clássico diante do Santos. Então ele vai com o que tem de melhor, a tendência é essa, mas essa é a lista de relacionados para esse jogo, mas ele não deve poupar ninguém, não. E o Eduardo Batista falou sobre o confronto, né? Ele até defendeu o Dorival Júnior, disse que ontem estava acompanhando o jogo e aí em um dado momento um jornalista disse, bom, aí está o contestado Dorival Júnior. Falou, pô, mas o Dorival foi vice-campeão brasileiro, será que não está na hora de a gente mudar um pouquinho a cultura, né? E o Eduardo Batista defendeu o Dorival, disse que o futebol brasileiro às vezes acaba pagando por essas análises, né? Tem gente no Brasil que contesta mais o Dorival Júnior do que os políticos de Brasília. Pode isso? Eu acho que deve... Tem. Ontem o Dorival até... É um absurdo, claro. Foi a loucura com o torcedor que ficava bem atrás dele. Ele falou que já é conhecido o torcedor, né? Então, já tem uns torcedores, tem uns torcedores que ajudam, né? Ele procurou o sujeito e aí ele fez assim, fala agora. Mas o cara devia estar falando alguma bobagem, envolvendo talvez aquela situação do jogo no segundo gol. E aí ele falou, fala. Pelo menos a leitura que eu fiz, fala agora, né? Saiu o gol. Pô, as coisas malucas, né? Não, é como se tivesse a fila de 400 treinadores melhores que o Dorival Júnior no Santos, com o conhecimento que ele tem. Vice-campeão brasileiro. Pô, é uma bobagem. Campeão recentemente também, né? Claro. A gente troca tanto treinador, é o seguinte, quando o cara... Ele está estável. Estável é em função do que ele apresenta, porque ninguém fica estável com um mau resultado. Então, do ano passado, acho que foi muito bom pelas circunstâncias. Segundo colocado. Aí os caras já... Esse cara está na hora de sair, está há muito tempo aí, já está há uns 6 meses. O torcedor acaba incorporando essas trocas. Então, eu já estou olhando para o sujeito achando que ele não vale mais. Sair não dura muito. Acho que não dura uma semana fora, desempregado. Tá cheio de time. Precisando de bom treinador. O Eduardo falou hoje sobre essa situação e é até legal a gente colocar porque está em andamento a Lei Caio Júnior, né? Um estudo, né, dos treinadores em conjunto, né? O Wagner Mancini, o próprio Dorival estão cabeçando isso. Então ele falou, é bem interessante porque é também uma maneira de não proteger o trabalho do treinador, mas olhar um pouquinho, né, de uma maneira diferente. E aí até uma homenagem ao Caio, que também, né, foi um técnico... A gente falou outro dia mais sobre essa lei. Tem coisas bem contestáveis. Eu acho que... Não, assim, abrir as portas para qualquer um. É isso que eles querem. E tem muita coisa legal. Mas tem também, assim, não precisa. O cara, aprendizado, estudar, melhorar, conteúdo, aprender. Isso aí é tudo, fica como tá. Eu acho que a única coisa legal, né, Calçado? Tem umas coisas assim, usar o nome do Caio também para dar uma empurrada em algo que não é totalmente bom. Vamos falar disso outra hora. Outro dia. O que é legal, eu acho que a única coisa que eu acho que o Calçado também vai ver como lado bom é dessa coisa de trocar o treinador, né? Que foi pelo menos o que o Eduardo me disse, de não ficar mudando toda hora. Mas enfim. Eu sou contra isso. Eu acho que o que tem que mudar é a cultura do futebol e isso leva tempo. Do que uma lei que não pode ser o treinador. Eu sou contra o negócio. Imagina, a lei não pode trocar o cara. Ano passado no Você tem que mudar o entendimento, o mercado, trazer mais qualidade para o trabalho do técnico, melhorar o entendimento de quem olha para o jogo, a formação do cartola, do torcedor. Claro. Agora, do que é o seguinte, canetada. Não troca. Mas vamos por favor. Depois a gente tem um negócio meio doido aí. Então vamos falar do treinador ainda, João, mas mudando um pouco de assunto, o Eduardo Batista. Ele falou sobre uma curiosidade, né? O Santos, quando enfrenta o Palmeiras, é sempre um jogo de muita tensão, rivalidade. E aí os Palmeiras sempre enfrentam dificuldade, né, diante do Santos. Nas últimas competições, o Palmeiras não vence na Vila, por exemplo, desde 2011. Ele falou sobre um pouquinho, né, desse assunto, falou um pouquinho desse assunto, como o Santos acaba renascendo contra o Palmeiras, né? Nós temos até uma tela aqui, ó. Da história, né, dessa curiosidade. Dos confrontos do Santos com o Palmeiras e com o Corinthians. Olha lá. Força máxima contra o Palmeiras e desfalques contra o Corinthians. Eu acho que é meio meio sem querer isso aí. Coincidência?
Veja lá, ó. Começando lá, contra o Palmeiras no segundo turno do Brasileirão 2016, né? Jogaram os titulares Vitor Ferraz, Lucas Lima, Ricardo Oliveira. No segundo turno, contra o Corinthians, jogaram Daniel Guedes na lateral direita, Vitor Bueno no lugar do Lucas Lima e Rodrigão no lugar do Ricardo Oliveira. Quer dizer, aparentemente o Santos priorizou o time titular para enfrentar o Palmeiras. No primeiro turno, Lucas Lima, Gabigol e o Rodrigão. Talvez o Ricardo estivesse contundido. Jogou o Rodrigão. Já contra o Corinthians no primeiro turno, jogaram Serginho, Elano e Léo Stadini. Quer dizer, tem que ver o contexto também, né? Se o time estava se poupando. Agora, por exemplo, o Santos vinha jogando sem Renato, sem Ricardo Oliveira, machucados, né? Lucas Lima, e eles voltaram no jogo importante. O pós-Corinthians aí é que começou a trazer para o Santos jogadores que ele estava preparando justamente visando a Libertadores, que era o mais importante, e tinha que ter equipe, tinha problemas. Lucas Lima, o Ricardo Oliveira, tá aí, ó, o Renato, caras que modificam a equipe. Lucas Lima para Renato virou o segundo gol. Ricardo Oliveira marcou o primeiro de falta. Bom, é uma pequena diferença que faz no jogo do Santos, que mexe individualmente pela qualidade desses caras e também favorece o coletivo. Agora, eu não consigo estabelecer uma relação. Parece que o Santos é bonzinho contra o Corinthians e ele é malzinho contra o Palmeiras. Na verdade, o que assim, agora a Libertadores para eles é lá na frente. Então agora você pode acelerar um pouquinho mais no Campeonato Paulista e usar o Paulista para melhorar o time, para jogar as duas competições. Não vai descartar o Paulista, mas a Libertadores é fundamental. Lembrando que ainda não está classificado no Paulista. É isso que eu ia falar, tem a tabela, né? O Santos tem que ir para cima, porque pinta como um vexame. Você Se tá fora perder, do fica Paulista, 4 pontos, hein, você abandona a competição e a Libertadores Agora é curioso, né? Lá na frente. Se ganha, não vale nada. Se perde é vexame. Demite o treinador. É assim que funciona. É curioso, né? Fica 4 pontos, né? Hoje, se o Palmeiras ganha, já está classificado, garante a sua classificação. E aí entra um outro estágio do trabalho do treinador, pelo menos o Eduardo tem passado isso pra gente. Ele vai começar a observar jogadores que não estão atuando com regularidade. Então aí, ele tendo 3 jogos com um time já classificado, ele vai poder observar Rafael Marques um pouquinho mais, o Eric, testar formações. Então, eu acho que para ele fica muito interessante. Claro, ele vai buscar uma vitória, como sempre, mas tem esse estágio que ele pode avançar também na preparação do time.